Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. E hoje a gente tem uma pauta muito interessante e relevante para o momento que a gente está vivendo. A gente vai falar um pouquinho sobre desenvolvimento humano e cura dentro das organizações. E eu trouxe uma profissional aqui super renomada, tá? A Cíntia Alves, que ela é psicóloga, especialista em neurociência comportamental, terapia cognitiva, promoção da saúde e mudanças de hábito. Ela também é mãe de 2 filhos, nadadora de águas abertas, aprendiz de longboard, jardinagem e culinária. Olha que interessante. Eu vou chamar então a Cíntia Alves. Seja bem-vinda, Cíntia. Olá, muito obrigada pelo convite, Eliane. Eu que agradeço aqui em nome da Vale TV, né? E a gente quer te conhecer um pouquinho melhor, né, Cíntia? Eu vou já abrir aqui a primeira pergunta, né, para te contar um pouquinho da tua trajetória e de que maneira, então, essa área de atuação que tu vem desenvolvendo, né, chegou na tua vida. Então, conta um pouco para nós. Eu sempre me interessei pelo aspecto do desenvolvimento humano e venho estudando e trabalhando com isso há mais de 20 anos. Então, tive a oportunidade de começar minha pesquisa na área educacional, depois eu fui para a área organizacional e depois instituições de saúde, onde eu fiz, acho que uma longa travessia, né, dos 20 e poucos anos que eu atuo, por 15 eu estive nesse ambiente pensando e atuando na promoção da saúde, a saúde como algo integral, né? No meu conceito, não há como a gente distinguir saúde física e mental, né? Quando a gente não está saudável, não importa em qual aspecto, a nossa vida vai ser afetada em em todas as suas áreas, né? Então, a minha pesquisa vem sendo pela busca de identidade, de expressão e de hábitos que possam fazer sentido para essa vida tão breve que a gente tem. Uhum. Que legal, Cíntia. E é um assunto super relevante, né? Principalmente, né, Cíntia, porque a gente vem passando, né, nesses últimos 2 anos por situações diferentes, né? Situações aí que a pandemia nos colocou, nos apresentou. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho dessa tua experiência nesse momento, o que tu tem visto dentro das organizações que te chama mais atenção? Quais são as oportunidades e desafios desse novo ambiente que a gente está construindo pós-pandemia? Acho que o grande desenvolvimento é social, Elaine, porque a gente vive uma sociedade ainda paternalista, né? No aspecto de que a gente espera que as soluções cheguem até nós e a gente se vê ainda pouco empreendedor, mesmo dentro de funções em que a gente esteja em cargos públicos ou em empresas privadas, o aspecto da criatividade, né, como um campo do empreender dentro daquilo que você oferece, da sua entrega, né, das linhas que definem o seu cargo, né, a sua função. Acho que a gente ainda espera que a sociedade diga para a gente o que é o certo. E com a pandemia, acho que a gente passou a questionar um pouco desse status quo, né, daquilo que a gente tinha por certo, por inquestionável, como as formas de desenvolver o nosso trabalho, o local de trabalho, a necessidade que sempre foi colocada da gente ter uma distinção entre vida pessoal e vida profissional, e a descoberta de que, na verdade, essa distinção, né, essa barreira, ela é imaginária, ela não existe, né, a gente... para onde a gente vai, a gente se leva. Então, seja em casa, seja no trabalho, tudo aquilo que está acontecendo na vida da gente vai aparecer nas nossas relações. Então, eu acredito que o grande desafio seja a autorresponsabilidade, assumir a nossa parcela de autonomia sobre aquilo que está acontecendo. Claro que nem tudo que a gente faz tem um impacto imediato no macro, né? E na vida de todas as pessoas que a gente gostaria, mas tudo o que a gente faz pode e deve ter impacto no micro, nas pessoas com quem a gente convive. Eu costumo dizer que se a gente quer mudar o mundo, a gente tem que dar 3 voltinhas dentro da nossa própria casa e dar uma boa olhada no espelho, assim, né, para a gente entender se a gente está, de fato, agindo de acordo com aquilo que a gente acredita que é o certo. Se eu quero um mundo mais equânime, um mundo mais justo, um mundo mais inclusivo, eu preciso praticar isso dentro da minha casa, dentro dos relacionamentos que eu tenho. Não importa se são relacionamentos familiares, profissionais, pessoais, são relacionamentos. Eu acredito muito que esse aspecto, então, da autonomia, né, da busca de fazer aquilo que eu posso, faz com que a gente se mobilize mais, com que a gente
experimente um pouco mais também do nosso potencial, da expansão que pode ter aquilo que a gente oferece. Eu tenho acompanhado instituições nas quais as pessoas têm assumido naturalmente um papel muito maior em suas lideranças, mesmo não estando em posições de liderança. Liderança de um projeto, de uma ideia, às vezes de uma reunião, a pessoa que está à frente, naquele momento, está visivelmente sem condições de tocar aquilo, e aí naturalmente as pessoas estão experimentando assumir um pouco à frente, sem desqualificar o outro, né? Então eu acho que essa possibilidade da gente se ver em relações que podem melhorar a vida das pessoas, né? E portanto tem impacto na sua saúde, são relações que curam. Então eu diria que esse pensamento do paternalismo, né? De responsabilizar o Estado, o chefe, o presidente da empresa, o CTO, né? Não cabe mais. Assim, cada vez que eu penso sobre isso e vejo os movimentos das grandes empresas em relação a isso, eu tenho percebido que cada um de nós tem uma parcela de responsabilidade. E se a gente puder sair da verticalização, né, da hierarquia, em que o que conta é o poder, e entrar um pouco mais na horizontalidade das relações, em que o respeito ao que cada um faz e a identificação, né, o reconhecimento de que tudo conta, acho que a gente sai mais rápido desse lugar de culpar, de responsabilizar e de, portanto, quando eu culpo e responsabilizo o outro, eu automaticamente estou dizendo que a solução e a resolução vem também do outro para mim. À medida em que eu posso assumir a responsabilidade na parte que me toca, do que eu posso fazer ou do que eu estou fazendo para manter, às vezes, as situações de um jeito que são desconfortáveis, eu passo também a assumir a responsabilidade por melhorar as condições do meu trabalho, do meu ambiente, das minhas relações. E, Cíntia, deixa eu só comentar, fazer uma breve colocação, né? Eu vejo, assim, muitos amigos meus e até empreendedores aqui da região do Rio Grande do Sul, né? A Cíntia está em São Paulo agora, mas aqui na nossa região, né, a gente conversa com muita gente, enfim, né? E eu tenho notado, assim, né, muitas pessoas já depois da pandemia mesmo, buscando olhar para o seu espaço de trabalho e trazer um pouco mais desse protagonismo que tu estás falando, né? Pessoas assim pensando, cara, será que isso aqui é para mim mesmo, né? E não tem idade, né? Então eu queria te ouvir um pouquinho com relação a isso, né? O que tu tem visto aí pelo teu entorno, né? Com relação a esse protagonismo e parece que caiu a ficha, assim, um pouquinho mais, né? Das pessoas. Eu sinto mesmo que você, Elaine. Eu associo o protagonismo muito à possibilidade da gente assumir as nossas narrativas. Então, por muito tempo, a gente tentou se esconder, né? Se esconder por trás do status. Eu acho que a gente ainda tem esse movimento, muitas vezes, de forma até automática. Mas à medida em que a gente vai tomando consciência disso, a gente tem deixado de se esconder da vida e daquilo que a gente viveu, que por fim tornou possível a realização das coisas que a gente faz e da gente poder ser quem a gente de fato é, né? Então, eu vejo que as pessoas que estão mais protagonistas das suas histórias são aquelas que estão assumindo as suas narrativas. Então, onde eu nasci, qual é a minha estrutura familiar, quais são as minhas histórias de vida, quais são as coisas que aconteceram na minha experiência que me fazem ser quem eu sou. Então, por exemplo, eu sou a Cíntia, né? Eu sou uma mulher de 43 anos, eu sou divorciada, me casei pela segunda vez, tenho 2 filhos, né? O Enzo, o Miguel, e tenho meu filho do coração também, que é o Gustavo. Eu nasci com uma formação congênita no quadril, né? Então, uma formação em que eu não tinha a cabeça do fêmur, eu passei por um processo grande de redescoberta da capacidade de andar, eu aprendi a andar 3 vezes ao longo da vida, né? Ou seja, aprendi, reaprendi novamente. E fui aprendendo a lidar com esses limites por muito tempo, olhando só para os limites e não para a potencialidade. E a partir do momento que eu assumi isso, eu entendi que eu não podia fazer esporte de impacto, por exemplo, né? Então, na minha apresentação, quando as pessoas me pedem uma mini bio, me falam, mas me conta alguma coisa da sua vida pessoal. Eu sempre faço questão de me colocar nesse lugar de alguém que está aprendendo a fazer esporte, né? Eu não tinha uma relação muito próxima com a minha capacidade de fazer esporte devido à minha condição física, era uma limitação real.
era real, mas ela não mudou completamente, mas eu pude expandir aquilo que eu podia fazer. Então, eu não posso impacto, mas eu posso fazer mountain bike, eu posso pedalar, eu posso surfar, eu posso nadar, eu posso fazer caminhadas leves. E a partir do momento, e uma série de outras coisas, é que essas são as que eu gosto mais, assim, né? E eu fui percebendo que isso é em relação a tudo na vida. A gente tem limitações que são reais. A gente não está dizendo aqui, desqualificando até o sofrimento que a gente tem diante de uma dúvida, de algo que a gente não saiba fazer, ou que a gente se sente impostor, incapaz, né? As limitações existem. E frequentemente não são poucas. Mas o nosso olhar para elas, né, desqualificando a dificuldade e potencializando aquilo que a gente pode fazer. Pera, eu quero chegar o mais próximo possível do meu, da minha capacidade de expansão, do meu potencial máximo dentro dessa situação. Eu só sou capaz de fazer isso quando eu assumo a minha narrativa. Quando eu olho e digo, tá, isso é real, eu não posso essas coisas, mas eu posso todas essas outras. E aí, quando a gente assume essa narrativa, a gente pode ser protagonista, porque a gente está, então, indo com a nossa história, explorar o nosso potencial, e a gente se sente mais confortável na própria pele. Então, eu vejo pessoas que, no campo do empreendedorismo, por exemplo, têm percebido que são mais felizes fazendo outras coisas, né? Então, por volta dos 45, 50 anos, realmente isso é mais frequente, mas eu tenho tido a felicidade de acompanhar jovens, né, em início de carreira, ou jovens executivos, podendo descobrir que existem aspectos da vida deles que vão ser negligenciados por demais se eles optarem por determinada carreira ou se manterem na carreira que escolheram inicialmente. E sendo muito mais felizes em respeitar a sua própria natureza, né? Então, eu vejo pessoas que estão mudando, por exemplo, da cidade para o campo, né? Eu estou ensaiando uma mudança de São Paulo aqui para o litoral, eu vim para cá para passar as férias de julho, em que eu acho que a minha natureza, né, ela se manifesta mais, porque eu gosto de estar perto do mar, porque eu gosto da Mata Atlântica, enfim. Mas eu tenho visto isso acontecer com muitas pessoas, né? A mudança de cidade ou a mudança de status, né? Da necessidade de trabalhar presencialmente para finalmente trabalharem de qualquer lugar remotamente, entregando até com mais qualidade, porque estão muito mais motivadas. E tem o caso de uma jovem médica, né, que abandonou agora, às vésperas da formação, aquilo que vinha fazendo para trabalhar com meditação, e aí ela foi para a Índia, ela foi para a Indonésia, e ela está num processo de empreendedorismo que é lindo e que ela está absurdamente feliz. A gente, é o que dizem, né? Quem vê corre, quem vê close não vê corre. A gente olha para aquilo que as pessoas alcançaram, mas não enxergam tudo aquilo que elas tiveram que abdicar para isso. Então, toda escolha, ela necessariamente inclui renúncias, e o protagonismo vem da gente ter a capacidade de entender que não se trata de dar certo ou errado, mas de não conseguir não tentar, de não conseguir abrir mão de uma escolha que faça o coração pulsar mais forte. Mesmo que dê errado, a gente olha e fala, mas não tinha jeito, eu tinha que tentar, eu tinha que fazer aquela escolha, eu tinha que fazer aquela tentativa. Ai, que Quando massa. a gente não está no nosso caminho, a gente se frustra e diz, eu sabia que não ia dar certo, eu não tinha que estar aqui, por que foi que eu não tentei antes, né? E aí acho que a gente demora um pouco mais para se perdoar, o que também é um erro, a gente tem que ter mais autocompaixão, né? E assumir, talvez, as escolhas da mudança que está à frente, já que atrás a gente não muda. É verdade. Mas, Cíntia, tu falando assim, eu fico muito, muito feliz, né, pela tua leveza, né? Tu traz uma leveza para um processo de escolha que às vezes é tão difícil para as pessoas, né? E eu tenho feito algumas mentorias aqui também com algumas meninas e mulheres, enfim, e eu sinto isso, sabe? Às vezes a gente dá um peso muito grande para essa, de repente tá errando, ou às vezes, sei lá, eu sinto assim que as pessoas não querem errar, né? Mas a gente pode errar, não tem problema nenhum, tem que testar, né? E essa coisa de testar que eu acho que é a chave aí para a gente se descobrir, Acertar. né? Se descobrir
e acertar, exatamente. A gente vai ficar parada, né? E o movimento é que é importante, né? Ô, Cíntia, e eu queria te perguntar agora, assim, para a gente poder, talvez, criar, facilitar um pouco mais esse ambiente profissional, né? Onde a gente desenvolve o nosso trabalho, para ser realmente um ambiente de cura, para a gente ter um bem-estar melhor. Existe, eu vi que tu trabalha bastante com a liderança humanitária, né? Me conta um pouquinho do conceito e o que isso pode, talvez, ajudar nesse momento de transição aí que a gente está vivendo, de um modelo de gestão mesmo das organizações. Eu acredito que a liderança humanitária, ela seja a chave para a gente conseguir trazer não só resultados objetivos para as empresas, mas para as pessoas que fazem a história das empresas ser possível, né? A liderança humanitária como um espaço de acolhimento às necessidades, a identificação das demandas e a sugestão de recursos, caminhos, ou a abertura para encontrar juntos, porque, de novo, né, quando a gente pensa no líder como alguém que vai suprir tudo, a gente está sendo paternalista e está dando a ele uma responsabilidade que ele não tem e que nenhuma pessoa merece receber, né, Os esse superpoderes, encargo. né, Cíntia? Tipo assim, como líder, Exato. como um cara que vai solucionar a vida de todos, né? Que frustra muito ao próprio líder, que por mais bem intencionado, competente, íntegro que ele seja no seu papel, ele não tem todas as respostas. Frequentemente, ele está ali procurando arduamente para atender as necessidades das pessoas. Então, eu acho que a liderança, como um espaço de cura, ela passa primeiro por uma humanização. Eu gostei muito de você usar esse tema dos superpoderes, porque a gente fica responsabilizando, né, de novo, nesse lugar paternalista, de que alguém tem que resolver, de que alguém tem que trazer, de que alguém vai solucionar, de que um dia alguém vai perceber que eu sou melhor nisso e não naquilo, ou vai me dar a chance de mostrar do que eu sou capaz. A gente fica muito passivo. E quando a gente está chateado, a gente fica passivo-agressivo. Então a gente está ali esperando, mas a gente se torna cínico, a gente se torna arrogante, porque a gente está machucado. Na nossa natureza, é isso que acontece quando a gente está desprotegido. A gente ofende o outro, a gente não colabora com o outro, a gente não tem uma postura construtiva, né? Então, eu entendo a liderança humanitária primeiro nesse conceito de que a gente precisa lembrar que o líder é um ser humano, né? E que a posição de liderança não necessariamente ela é formal, né? Então eu não preciso estar falando só do CEO ou do gerente da área, de alguém que atua com gestão no dia a dia. Todos nós temos um papel de gestão também sobre a qualidade do nosso trabalho, sobre a quantidade de tempo que a gente utiliza para desenvolver o nosso papel. E aí esse papel, então, de líder, e não necessariamente do líder formal, assumindo a sua narrativa e entendendo o seu papel como humano, de alguém que vai intencionalmente acertar, mas que nem sempre isso é possível, que os erros nos trazem uma oportunidade de aprendizado que o acerto não traz, e que frequentemente um erro é muito mais valioso do que muitos acertos consecutivos, porque às vezes um erro, quando identificado e acolhido, né, com autocompaixão, permite uma reflexão e uma mudança, às vezes, de processos, de rumos, enfim, estratégias que estão sendo utilizadas e que já atenderam, já funcionaram, já trouxeram resultado por muito tempo, mas que naquele momento em especial deixaram de fazer sentido, né? Então, essa gestão das próprias emoções, né, ser líder de si mesmo no aspecto de reconhecer honestamente onde é que você pode contribuir, onde é que você pode não estar contribuindo, por que está fazendo isso, e qual é a ajuda que você pode receber, o que você pretende receber. E aí a gente volta para a questão da comunicação assertiva, né, em que duas pessoas conversam, independente da hierarquia, uma conversa não pode ser vertical. Porque se existe poder sobre alguém, essa submissão inibe quem está aqui de dizer realmente o que precisa, o que pensa, o que sente. E aí a troca não é genuína, as relações deixam de ser uma relação de cura para serem relações de poder, em que o assédio é possível, em que a desqualificação do outro é percebida, ou que quem está abaixo se sente menor de fato, e não só com responsabilidades diferentes. Todo mundo que é contratado dentro de uma empresa tem seu papel e tem importância. Qualquer função. E não dá para a gente dizer essa é mais importante que essa, todas são importantes.
porque cada uma delas existe, e se existe é porque tem impacto, é necessário. E aí a liderança humanitária, eu acho que traz a oportunidade da gente resgatar também esse papel de cada um, reconhecendo a importância de cada um, e finalmente chegar na questão da cura, que é quando a gente pode olhar para o outro num lugar empático, sem julgamento. Ah, mas eu já sei por que ele está fazendo isso. Ele não está produzindo porque, sabia, está com problema em casa. Está se separando, e o filho está com problema na adolescência. A gente já chega num lugar assim que a gente parece que é Bidu, que sabe tudo que está acontecendo, né? Tá, mas quem é que está se separando e não tem impacto na vida profissional? Quem é que está com um filho adolescente fervendo de hormônios e trazendo uma série de preocupações e não é impactado? Só alguém que não é humano. E aí a gente precisa reconhecer que em alguns momentos a gente vai estar vulnerável. Que nesse lugar da vulnerabilidade, ao invés do julgamento, cabe esse reconhecimento. Olha, como é que eu posso te apoiar nesse momento? Tem algo que a gente possa fazer para te ajudar? Né? E você, o que você pode fazer de diferente daquilo que vem sendo feito? Você quer tentar de um outro jeito? Então, é uma relação horizontal em que o respeito não está calcado em qual é o crachá, né, o que está escrito no seu crachá. Porque o que está escrito no crachá de todos é a mesma coisa. São pessoas que enfrentam problemas, que têm capacidades e superam muito, né, as dificuldades, mas que também são afetadas, felizmente, né, pelas questões da vida. Então, a liderança num espaço de cura tem a ver com esse acolhimento, com esse reconhecimento e com ações que as empresas estão criando. E eu estou muito feliz nesse momento, Helene, de perceber que não só o presencial voltou para a vida da gente, né, para as ações, a gente que trabalha com comunicação, com desenvolvimento humano, você no seu papel com as empresas e na mentoria, tenho certeza que também está sentindo, né, o impacto da volta da presença, mas uma diversidade grande dos tipos de negócios e das pessoas que estão procurando apoio. A gente está falando de instituições financeiras, instituições filantrópicas, educacionais, de serviços, indústrias das mais diversas, abrindo espaço para falar, tá bom, o burnout existe, agora estão dizendo que a culpa é nossa, e nossa como sociedade, né, que está adoecida e que, portanto, não é só o ambiente em casa que vai ser tóxico e abusivo, na empresa também vai ser tóxico e abusivo, porque a gente está sendo autoabusivo, porque a gente não está assumindo quais são os limites que a gente tem que respeitar um pouco mais. E aí, cura no sentido de criar, então, estratégias de segurança psicológica, né, de ações reais, de educação, de psicoeducação, né? Existem emoções agradáveis e desagradáveis, mas não existe definitivamente uma emoção ruim. Ruim é você sentir alegria quando você perdeu alguém que você ama. Algo está errado aí, né? E aí esse conceito de segurança psicológica que tem surgido com força nas organizações, até vou deixar uma bibliografia aqui como sugestão, as organizações sem medo. Olha, que interessante. Conta a história de grandes empresas ao redor do mundo, falando inclusive do impacto financeiro de terem aberto espaço para escutar com verdade a opinião dos colaboradores, né? Em um ambiente em que você pode falar sobre o que você sente e pensa, sabendo que isso vai ser colocado como algo a ser considerado, e não que você vai ser prejudicado e julgado no momento seguinte. Uhum. É uma relação, né, Cíntia, de confiança que se cria, né? Eu acho que esse ambiente, para acontecer tudo isso que tu está propondo aqui, tem que ter uma relação de confiança, senão a gente vai acabar no mesmo paradigma, né? Daquele poder, daquela relação hierarquizada e tudo mais, né? Então, eu acho que é muito positivo, porque ainda, hoje em dia, eu percebo assim, Cíntia, que falar sobre burnout, falar sobre saúde mental dentro das organizações ainda há um tabu sobre isso, né? As pessoas, terapia, eu não vou fazer terapia, mas o quanto é terapia para todos, né? E é tão bom isso em todas as dimensões da nossa vida, né? Sim. Eu acho que é muito legal isso. Mas, Cíntia, olha só, a gente já está aqui no finalzinho do nosso programa e eu queria muito que tu deixasse uma mensagem para as empresas e para as lideranças que estão nos ouvindo aqui sobre
talvez uma jornada seguida aqui para frente, né? O que tu sempre diz nos teus trabalhos, enfim, no processo de consultoria, assessoria, enfim, sobre essa área? Tem uma frase do Mia Couto que eu gosto muito. Ele diz assim: eu queria curar o mundo, mas isso não tem profissão. Eu acho que esse é o lugar de todos nós, né? De curar a nós mesmos e ao outro a partir do relacionamento, né? Os relacionamentos são as grandes ferramentas pelas quais a gente consegue transformações. Eu acho que você, eu e cada um de nós, né, assim, das pessoas que estão aqui nos acompanhando, a gente é capaz de identificar na nossa trajetória conversas, né, que foram importantes, impactantes, conversas, momentos-chave na vida da gente. A gente sabe que quando um copo transborda não é a última gota, cada uma delas fez diferença, mas a gente sabe qual foi a última virada de chave, qual foi a conversa, o momento, a situação, aquilo que de repente cai a ficha, né? Como você falou, assim, de uma forma que não dá para desver, não dá para fazer de conta que aquilo não aconteceu. Então, os relacionamentos, eles têm esse papel, né? Assim, importante, né? Dos encontros genuínos, intencionais, de oferecer ao outro uma escuta de acolhimento e de apoio. Eu posso até não saber o que vai te ajudar, mas eu quero que você saiba que se você me pedir ajuda e eu puder fazer aquilo que você está me pedindo, você vai poder contar comigo. Então, não tem um único profissional para cuidar da gente, para ser o responsável pelo cuidado. Não é o médico, definitivamente não é o psicólogo, é um fisioterapeuta. Assim como dentro de uma empresa não é um único gestor, não é o CEO, não é a pessoa que nos serve um cafezinho, apesar que esse é bem especial, né? Cada um de nós tem o seu papel no autocuidado, para daí ser capaz de cuidar do outro. Então, eu acho que a empresa pode ser, sim, um ambiente de cuidado e cura. E eu tenho tido a felicidade de acompanhar líderes que estão conseguindo, ainda que com muitas dificuldades, né, com muitas tentativas, com aquilo que a gente chama de erro, que eu chamo de um pouco mais de aprendizado para alcançar o que a gente quer, desenvolver esse estilo mais humanitário, né? Afinal, essa é a nossa condição humana. É verdade. Mas, Cíntia, foi um prazerzão falar contigo. Se as pessoas quiserem falar mais contigo, quiser trocar uma ideia, como é que elas fazem? Como é que elas te acham nas redes sociais? Eu tenho um Instagram, que é o _C_alma, e eu tenho uma parceria com a Soumi Health, né? Nós temos atuado aí nas empresas, então quem tiver interesse em conhecer um pouco mais das propostas que a Soumi tem, daquilo que a gente está oferecendo, pode mandar um e-mail para lidia@soumi.com. Muito bem. Gente, foi um prazerzão. Mais uma vez, Cíntia, agradeço a tua gentileza aí de compartilhar um pouco das tuas experiências. E essa conversa super leve, né? E nos dando a inspiração de que realmente é possível a gente criar esses espaços, que não está na parte teórica, né? A gente consegue colocar isso na prática, né? E ter resultados positivos, impactos positivos na vida de todos, tá bom? Beijo no coração. As pessoas que estão me assistindo aqui eu também agradeço, né? E até semana que vem com mais um programa As Pessoas Inspiram. Bye, bye. Tchau, tchau.